Hoje pela manhã nós estamos dando prosseguimento à nossa série de exposições no livro do Apocalipse e hoje não será diferente. Nós estaremos estudando mais uma vez o Apocalipse, crendo que o Senhor trará esperança e fé aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor antes de qualquer coisa, a fim de que Deus possa nos dar entendimento, sabedoria, possa ministrar ao nosso coração a sua vontade e que possamos aprender do Senhor. Aí onde você está, curva sua fronte, vamos nos concentrar diante de Deus em oração nessa manhã. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tua graça, pelo teu poder, por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado, tudo o Senhor tem provido. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, dá-nos fé em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Que o Senhor possa, assim como sustentou os homens no passado, nos sustentar hoje também. Crentes e fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Fala conosco nessa manhã mais uma vez, por meio de tua palavra. Ilumina as nossas mentes, ó Pai. Traz luz, entendimento e aquece os nossos corações. Que essa manhã possa ser uma manhã diferente, uma manhã diferenciada, uma manhã de ensino e aprendizado de tua palavra, que é aquilo que de fato nos sustenta, é o que nos sustenta. Nós te louvamos. Fala conosco por meio do livro de Apocalipse, por meio, ó Deus, do registro sagrado, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é meados de 1531. É meados de 1531 quando William Tyndale recebe um enviado do rei da Inglaterra, Henrique VIII. O rei exige que ele retorne de seu esconderijo. E em uma carta de Stephen Vaughan, o que descobrira o esconderijo de Tyndale a Thomas Cromwell, conselheiro do rei, encontramos as seguintes palavras, abre aspas, sempre o encontro entoando uma única nota, fecha aspas. A nota era esta que William Tyndale entoava: o rei da Inglaterra endossaria oficialmente a Bíblia na língua de todos os súditos da Inglaterra, porque se não fosse endossar, Tyndale não voltaria do seu esconderijo. Se endossasse, Tyndale entregar-se-ia para o rei e nunca mais escreveria um outro livro em sua vida. Esta, irmãos, era a grande paixão de Tyndale. Ver a Bíblia traduzida do grego e do hebraico para o inglês comum, a língua comum do povo, e disponível para ser lida por todas as pessoas da Inglaterra. O rei Henrique VIII estava com raiva de Tyndale por este acreditar e promover os ensinamentos reformados defendidos a princípio por Martinho Lutero. Após anos como fugitivo e tendo traduzido o Novo Testamento para a língua inglesa, Tyndale tem sua morte decretada em agosto de 1536. Tyndale foi estrangulado pelo seu executor e depois consumido pelo fogo, amarrado a uma estaca. Mas a grande curiosidade é que antes de sua execução, Tyndale escreveu uma carta. Ele escreve uma carta às autoridades e revela na sua prisão a paixão pela palavra de Deus. Revela qual era a sua maior paixão. Tyndale diz assim em sua carta, abre aspas, imploro a vossa senhoria e ao Senhor Jesus Cristo que, se for para eu permanecer aqui durante o inverno, que o Senhor peça ao comissário para fazer a gentileza de me enviar dos meus bens que estão com ele um gorro mais quente, pois sofro muitíssimo de frio na cabeça e estou com um catarro perpétuo que piora muito nessa cela. Um casaco mais quente também, pois é muito frio. Também um pedaço de pano para
remendar minhas perneiras. Meu sobretudo está gasto, minha camisa também está poída. Ele está com uma blusa de lã minha que poderia ter a bondade de me enviar. Também tenho com ele perneiras de pano grosso para colocar por cima e gorro de noite mais quentes. E peço que me permitas ter uma lâmpada à noite. Na verdade é monótono ficar sentado sozinho no escuro. Mas acima de tudo, imploro e suplico sua clemência para estar logo com o comissário, para que ele bondosamente permita que eu tenha minha Bíblia hebraica, a gramática hebraica e o dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo nesse estudo. Tyndale conclui da seguinte forma: mas, se tomada alguma outra decisão a meu respeito, para ser executado antes do inverno, serei paciente, permanecendo na vontade de Deus para a glória do meu Senhor Jesus, cujo Espírito oro possa guiar meu coração. Amém. Assinado William Tyndale. Qual era a maior paixão desse homem? A palavra de Deus. Por que esse homem estava sofrendo? Porque queria traduzir a palavra de Deus na língua dos homens, na língua inglesa, para que os ingleses pudessem ler na sua língua comum. Amados irmãos, essa era também a paixão do apóstolo João, quando exilado na ilha de Pátimos. Ele estava sofrendo por causa de seu amor à palavra de Deus. E após ouvir a voz do próprio Jesus, que dizia poderosamente: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. João, ele não perde a oportunidade de se identificar com seus leitores e companheiros nos sofrimentos. É o que diz o verso 9 do capítulo 1, quando ele diz: eu, irmão vosso, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, estive preso na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Abra no verso 9 e acompanhe comigo a leitura até o verso 12. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O apóstolo João, irmãos, ele está sofrendo, e está sofrendo por amor a Cristo. Enviado pelo Império Romano, necessariamente pelo imperador Domiciano, que fora o sucessor de Nero, João vê uma porta se fechar diante de si, mas a grande questão é que Deus lhe abre as portas do céu. O Império Romano tenta fechar as portas para a pregação do Evangelho, mas na prisão, Deus abre as portas do céu para o seu servo João. Talvez por não se curvar diante do imperador, muito provavelmente. Talvez por não acender incenso ao imperador, que era comum naqueles dias. Adoração não só ao império, mas também ao imperador. Há uma outra possibilidade do porquê João estava preso. Ele diz que é por conta da palavra e do testemunho de Jesus, mas não simplesmente por isso. A grande questão é que o império identifica que o cristianismo é uma religião universal, que as pessoas de todo o mundo se convertem ao cristianismo.
Afinal de contas, adorar qualquer um outro Deus dentro do Império Romano não era problema, porque havia uma multidão de deuses. Mas quando o Império percebe que o objetivo do cristianismo é ganhar o mundo para um imperador que não era César, as coisas começam a mudar. Quando o Império percebe que a finalidade do cristianismo era anunciar Cristo como o Senhor do universo, chamando pessoas à conversão, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, o Império percebe que o cristianismo é uma ameaça. Portanto, persegue, e João é um dos perseguidos, assim como os irmãos, quando ele diz no verso 9 que é companheiro no sofrimento e na tribulação, significa que não apenas ele, mas toda a igreja estava sofrendo. Em uma ilha inóspita do mar Egeu, provavelmente sem nenhuma rota de fuga, dizem alguns estudiosos, que era pedregosa e cercada por serpentes venenosas. A grande verdade, irmãos, é que aquele que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, se revela aos seus adoradores nos lugares mais improváveis. João estava, irmãos, confinado naquela ilha. Muito provavelmente, quando ele registra no verso 10 que era no dia do Senhor, era um domingo. No domingo da ressurreição, quando ele recebe a visão do Cristo glorificado, enquanto adorava a Deus. João estava adorando a Deus e nós chegamos a essa conclusão no verso 10, quando ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Portanto, era um domingo como esse, em que ele estava adorando a Deus, e adorando em espírito. Ora, irmãos, se Deus se revela em lugares improváveis, também é verdade que verdadeiros adoradores o adoram independente das circunstâncias. João estava adorando no exílio, na prisão. Seu corpo físico estava limitado àquela ilha, mas a sua alma era livre para adorar. Você faz ideia do que é isso? Do que é estar sofrendo por amor ao Evangelho, estar sofrendo por sua paixão à palavra de Deus, pela glória de Deus, e entender que muito provavelmente Deus não lhe tirará daquele cativeiro, daquela prisão, mas ali ainda é o lugar de adorar. Eu entendo, irmãos, que a adoração no Espírito transcende o tempo, transcende o espaço e deve transcender também as circunstâncias. Não podemos pensar, irmãos, que a adoração é apenas para momentos de fartura, de paz, quando tudo está dando certo. A adoração é principalmente nos momentos em que as circunstâncias são adversas, contrárias. No momento da angústia, da perseguição, da perda, aí eu evidencio a minha adoração. A grande questão, entendo eu, é que em um contexto utilitarista que nós vivemos, nós somos conduzidos a adorar a Deus apenas quando Ele nos favorece. Apenas quando eu sou beneficiado, apenas quando eu sou favorecido, é quando eu me sinto mais motivado a adorar a Deus. Aí eu vou dar glórias a Deus pelas bênçãos alcançadas. Eu vou dar glórias a Deus pelos milagres que aconteceram. Mas no momento da perda, no momento da dificuldade, Deus ele deixa de ser o nosso Deus? Deus ele deixa de ser fiel? Deus ele deixa de ser poderoso, o Alfa, o Ômega, aquele que se revela com toda a sua força? Não, Jesus permanece o mesmo. E é esse Jesus imutável que João observa e vê na sua visão, que ele adora independente das circunstâncias. A adoração, irmãos, no Espírito, edifica o crente na tribulação e glorifica a Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos mais propícios para adorarmos a Deus, para declararmos que de fato Ele é o nosso Senhor. E aqui tem uma pergunta:
Como essas verdades se revelam no texto? Como eu posso justificar isso à luz do texto que lemos? Eu quero lhe convidar a algumas aplicações, na realidade, 3 verdades básicas do nosso estudo nessa manhã. Primeira verdade: a adoração no Espírito nos leva à compreensão do propósito do sofrimento por amor a Deus e sua palavra. Vou repetir para você. A adoração no Espírito nos leva à compreensão do propósito do sofrimento por amor a Deus e sua palavra. Por que é importante entender que tem propósito no sofrimento? Porque o sofrimento, irmãos, é uma marca do povo de Deus. Querer tirar o sofrimento do povo de Deus é privar o povo de Deus de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para dar nessas circunstâncias. E daí eu não falo de um sofrimento produto de prática de pecado. Eu falo de sofrimento produto de nossa fidelidade a Deus. São 2 coisas diferentes. Observe a expressão no verso 9, quando Paulo diz, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Essa expressão, irmão, nos revela que o sofrimento, por amor a Deus e sua palavra, faz parte da herança que herdamos de Jesus. É Paulo quem vai dizer que nós somos participantes das aflições de Cristo. De maneira que o sofrimento pela causa do Evangelho nos identifica como participante do reino de Deus. Eu vou ler novamente o texto. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, fazem parte da comunidade dos que sofrem pelo reino de Deus. Repito, o slogan "Pare de sofrer, irmãos", é um jargão neopentecostal que quer tirar da igreja do Senhor Jesus o deleite, o prazer, a satisfação em Deus. Atos dos Apóstolos nos revela essa verdade. Atos capítulo 14, verso 22. Abra lá a sua Bíblia. Atos 14, verso 22. Olha só o que está escrito lá. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tribulação e sofrimento, tudo isso faz parte da herança de Jesus para os seus discípulos. Parece incoerente isso, irmãos, em um mundo materialista, que não compreende a herança de Deus, não compreende o plano de Deus. Mas perceba que Jesus sofreu no presente, a fim de desfrutar da glória futura de Deus. E o mesmo deve acontecer com seus discípulos, os que fazem parte do seu reino. Acompanhe comigo Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Marcos capítulo 10, 29 e 30. Marcos revela essa verdade. Ele diz assim: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Quando Jesus fala que tudo aquilo que perdemos por amor ao Evangelho será nos dado de maneira abundante, ele não fala de riqueza, de prosperidade material, ele identifica essa bênção da família abundante no contexto de igreja. É possível você perder o seu núcleo familiar por amor a Cristo, mas ganhar dezenas, centenas de milhares de outros irmãos, uma nova família, mas isso lhe trará o quê?
perseguição e tribulação. Mas essa tribulação no presente, irmãos, precede a glória futura. Sempre será assim. Não vai mudar, a não ser que queiramos viver um evangelho secularizado. A não ser que queiramos viver e desfrutar um outro evangelho, e eu não seria honesto, nem manifestaria amor por minhas ovelhas se eu dissesse que seria diferente. Na realidade, a perseguição, ela peneira a igreja. Nós identificamos quem de fato teve essa experiência com Deus ou não. O texto que lemos, irmãos, de Marcos, está dizendo que no presente haverá tribulação, mas no futuro desfrutaremos da vida eterna. No presente, perseguições, no futuro, vida eterna. Isso é uma concessão da graça de Deus. Vocês serão perseguidos no presente para desfrutar de uma vida eterna vindoura. O que o texto está dizendo é isso. Observe as palavras do apóstolo Paulo agora, em Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Esse texto, irmãos, vale a pena ler de novo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas crerdes nele. Irmãos, entendamos definitivamente que sofrer por Cristo é uma manifestação da graça de Deus, porque somos preparados para desfrutar de algo mais excelente. Sofrer por amor a Cristo, sofrer pela causa do Evangelho, é algo excelente, é aquele tipo de sofrimento que nós temos que dar glória a Deus. E aí, irmãos, não adianta repreender Satanás, oração, campanha, porque esse tipo de sofrimento sempre terá. É compreender que há um propósito de Deus por trás. Quando eu sou fiel ao Senhor, a grande questão é que quase 100% da nossa medida de sofrimento não é por fidelidade a Deus. Você pode estar sofrendo por ser fiel a Deus no trabalho, e isso produzirá glória. Você pode estar sofrendo por ser fiel a Deus, preservando por sua família, pelo seu casamento, por suas relações, e isso dará glória a Deus. Mas nem sempre nós sofremos por sermos fiéis a Deus. Na maioria dos casos, o sofrimento que vem sobre nós, que nos advém, é em decorrência de infidelidade. E isso é pecado. Não promove a glória de Deus, nem a edificação do crente, nem da igreja. Mas entenda que o sofrimento é herança, porque é a medida da participação do crente na glória eterna. Deus estabelece, irmãos, a mesma sequência desfrutada por Jesus: sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Repito, não é qualquer sofrimento, é sofrimento pela causa do Evangelho. Eu queria que você refletisse nisso. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você sofre pela causa do Evangelho e o quanto você sofre por coisas rotineiras da vida, por práticas de pecado ou por desejos não realizados. O quanto você sofre, de 0 a 10, o quanto você sofre pela causa do Evangelho. O que é que mais arrebata o seu fôlego? O fato da palavra de Deus não estar alcançando vidas, ou ter chegado no final do ano já com o 10º comprometido e não vai sobrar nada para festejar? O que é que mais ocupa a sua mente e o seu coração? O fato de você não ter se deslocado ainda do lugar e ter dado um passo mais sério em direção a Deus e o seu serviço a Ele, ou não ter ainda se realizado sentimentalmente? Não tem um namorado, não casou ainda, e você está sofrendo agruras por isso. Vai mensurando isso no seu coração, e daí você vai conseguir identificar o que é que lhe identifica com o reino e o que é que lhe identifica com o mundo. Você já percebeu que constantemente nós combatemos o mundanismo dentro da igreja?
E é uma coisa extremamente difícil de identificar, porque o mundanismo pode se revelar dentro da igreja nas intenções do coração dos crentes. Quando as nossas motivações não é a motivação que deve estar no coração dos discípulos, mas é aquela motivação que está no coração do incrédulo e está no meu também. Eu não consegui ainda ver as coisas a partir da ótica divina. E aí, irmãos, se quisermos a recompensa que os homens de Deus do passado tiveram, os apóstolos, os profetas, homens como William Tyndale tiveram, eu tenho que viver como eles viveram. Eu tenho que me inclinar diante de Deus como eles se inclinaram. Se quisermos a recompensa de um apóstolo, nós temos que sofrer como um apóstolo por amor ao evangelho. E aqui a grande pergunta é: será que cristãos acostumados com as facilidades do mundo moderno, que não lhes permite faltar quase nada, estão dispostos a sofrer por causa do evangelho? Se você chegar em casa hoje, você terá a sua comida, se ligar a torneira vai sair água, se botar um componente eletrônico na tomada tem energia. A maioria aqui tem a opção se anda de carro ou de ônibus, mas sempre tem um transporte, ou muito ou pouco as contas pagas. A grande questão, irmãos, é: será que cristãos contemporâneos, acostumados com as facilidades de uma vida moderna, com o mundo conectado no mundo, entendem o que é sofrer por conta do evangelho? Será que aqueles que se dizem apóstolos nos programas de televisão têm vidas compatíveis à dos verdadeiros apóstolos que foram martirizados, entregando sua vida à morte e crendo na recompensa futura? Muito pouco provável. Você acha que aqueles homens, pregadores midiáticos, que fazem campanhas para comprar jato, eles se identificam com os apóstolos? De maneira nenhuma. Aqueles que fazem campanhas absurdas, vendendo terreno no céu para arrecadar dinheiro para comprar terreno aqui na terra, para construir suas grandes catedrais, que são na realidade templos de adoração a eles mesmos. Porque nós vivemos nos dias do culto à personalidade. A igreja já não é mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, identificada em uma comunidade local. A igreja é do pastor fulano de tal, do apóstolo cicrano, do evangelista Beltrano, e na placa tem a foto dele, porque ele tem o poder de operar milagres. Você acha que aqueles indivíduos se identificam com os apóstolos? De jeito nenhum. Na realidade, irmãos, eles pregam que sofrimento não é uma operação da graça de Deus a fim de nos identificar com Cristo, nos preparando para a vida eterna. Para ele, um cristão que sofre é um derrotado, e bota na cabeça do povo que eles podem aliviar o seu sofrimento pagando a moderna indulgência, ou a velha e antiga indulgência com uma neo-roupagem. Amados irmãos, nós fomos chamados para sermos participantes das aflições de Cristo. Nada pode impedir nossa vida de adoração. Adoramos a Deus em meio à tribulação, para que o mundo observe em nós a eficácia do sofrimento de Cristo para a salvação dos homens. Eu quero lhe explicar essa sentença. Quando as pessoas observam o sofrimento da igreja, o sofrimento da igreja os leva ao sofrimento de Cristo. O sofrimento da igreja não é vicário, o sofrimento da igreja não é salvífico. Mas uma vez que nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo, quando o mundo percebe que apesar do sofrimento, da tribulação, da perseguição, a igreja permanece igreja, ela entende o sofrimento de Cristo. Ela entende que o sofrimento produz glória. Logo, o sofrimento da igreja conduz o mundo a compreender o propósito do sofrimento de Cristo. Tem uma pregação do John Piper que ele fala: aproveite, estou parafraseando a frase dele, ele diz: aproveite os benefícios do seu câncer. Aproveite os benefícios do seu câncer. E daí ele fala justamente de testemunhar de Cristo e de dar glória a Ele. Recentemente o Brasil, o mundo foi impactado
pela morte do Dr. Russell Shedd, que dias antes de morrer, aproximadamente uma semana, ele sabia que ia morrer. Ele disse: que experiência boa perceber que eu estou sendo desmamado desse mundo para desfrutar da vida eterna. Irmãos, aquilo me chocou e me fez refletir em muita coisa na minha vida, porque às vezes nós dizemos que não tememos a morte, mas temos medo de ficar doente. E me fez refletir que só uma pessoa com uma profunda intimidade com Deus tem aquela tranquilidade e serenidade diante da morte. Porque se a morte vai promover em mim a vida eterna, por que eu devo temê-la? Se Cristo venceu a morte no meu lugar, por que eu vou temê-la? Eu entendi também que só uma pessoa que tem um coração no céu se desprende com facilidade das coisas da terra. Mas há uma segunda lição. A adoração no Espírito nos leva a desfrutar de uma vida transformada. E aí eu lhe chamo a atenção novamente ao verso 10 do capítulo 1 do Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Repetindo, era domingo, o dia do Senhor, o já velho apóstolo, o último dos 12, se põe diante de Deus em adoração e diz: achei-me em espírito. João, irmãos, estava adorando a Deus com o auxílio do Espírito Santo. Quando ele diz aqui que achei-me em espírito, não é uma referência ao seu espírito. A análise do texto nos leva a compreender, apesar de, em algumas versões, o texto espírito está traduzido em letra minúscula, tudo nos indica, diz alguns dos estudiosos mais sérios, que na realidade é uma referência ao Espírito Santo. E daí, irmãos, João estava adorando a Deus com o auxílio do Espírito Santo. Ele estava desfrutando de uma verdadeira adoração, pois, irmãos, só há verdadeira adoração se estiver sob o auxílio do Espírito Santo. Se Deus não nos auxiliar a adorá-lo, nós não adoraremos. De maneira que a adoração não é uma ação unicamente particular, uma atitude puramente espontânea do ser humano. Ela é uma espontaneidade da nossa alma, motivada ou energizada pelo Espírito Santo. E aqui vem uma outra pergunta: quais as implicações desse momento de adoração do apóstolo João para as nossas vidas? Primeira implicação: podemos aprender que a adoração é ver quem Jesus é. Quero chamar a sua atenção a isso. Primeira implicação é ver quem Jesus é. João, a partir do verso 13, ele viu um semelhante a filho do homem. João tem a visão do Cristo glorificado que esteve morto, mas está vivo. No seu momento de adoração, fica claro que ele está vendo Jesus. Basta você ler do verso 13 até o verso 20 do capítulo 1, que ele tem a visão do Cristo glorificado. Aquele que tem uma cinta de ouro na altura do peito, os cabelos brancos como neve, como lã, seus olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, voz como o som de muitas águas. Ele tinha na mão direita as estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Ele está vendo, irmãos, quem Jesus é. Logo, adorar em espírito, ou uma adoração motivada pelo Espírito Santo, é ver quem Jesus é. Se a nossa adoração nos leva a ver a Jesus, é uma verdadeira adoração. Se a nossa adoração não nos leva a ver quem Jesus é, não é uma verdadeira adoração. Temos que adorar com uma verdadeira percepção acerca dele, temos que ver o Cristo verdadeiro e não uma caricatura sua se revelando na igreja. Observe comigo, a pergunta agora é: como é que a igreja vai adorar a quem não conhece?
Você entende por que a igreja ela tem que ser profundamente alicerçada nas Escrituras? Como é que você vai adorar quem você não conhece? Nós confundimos a adoração muitas vezes com movimento, com manifestações pseudo-espirituais. Parecem ser, mas não é. Como é que a igreja vai ser uma verdadeira adoradora se ela não conhece o objeto da sua adoração? Surta o efeito contrário. Nós passamos a adorar nós mesmos porque não conhecemos quem verdadeiramente devemos adorar. Em um momento de culto como esse, da abertura do culto, das canções que foram entoadas, da ministração da palavra até a oração final, Cristo tem que ser apresentado. Você tem que ver Cristo, a revelação do Cristo glorificado, daquele que se revela a vida da igreja. Saber, assim como diz o texto do Apocalipse, que ele anda entre os candeeiros. Candeeiro aqui é o símbolo da igreja, das igrejas. Que ele está entre nós, que ele se revela entre nós em toda a sua força. Não mais o Cristo morto, crucificado, mas aquele que foi morto, crucificado, mas viveu, ressuscitou. Ressuscitou dos mortos, de maneira gloriosa. E daí, irmãos, se na nossa adoração nós contemplamos o Cristo glorificado, aí adoração é adoração. Mas quem você adora no momento do culto? Às vezes nós adoramos uma caricatura de Cristo. Por quê? Porque Jesus não é apresentado conforme as Escrituras revelam. Às vezes Cristo é apreciado apenas como aquele que deu a salvação e continua dando bênçãos, bênçãos e bênçãos. Às vezes Cristo ocupa a lateral da igreja e não o centro. E quando Cristo não está no centro, alguém deve estar ocupando. Alguém deve estar ocupando. Vivemos dias, irmãos, em que a adoração tem sido antropocêntrica, ou seja, centrada no homem. Ontem à noite eu falava com um pastor colega, que por sinal fora um professor meu, e ele compartilhou algumas pesquisas que ele tem encabeçado com um grupo que ele levantou. E eles estão fazendo uma pesquisa, estão indo à Europa para tentar identificar o que levou a Europa ao esfriamento espiritual. Porque na Europa, as igrejas, as antigas catedrais históricas, que foram fundadas a partir do movimento de reforma protestante, elas têm se tornado museu, na melhor das hipóteses. Você vai à Inglaterra e é comum as pessoas dizerem, olha, aqui era uma igreja, mas agora é um bar. Aqui era uma igreja, mas agora é uma boate. Aqui era uma igreja, mas os muçulmanos estão comprando agora uma mesquita. É comum na Europa esse tipo de experiência. Você vai na catedral de Westminster, onde os grandes pregadores ocupavam o púlpito. Um dos mais famosos, o doutor Martin Lloyd-Jones. E você paga para entrar. Ela é usada apenas quando a família real quer celebrar um casamento, uma coisa nesse sentido. Mas não há mais uma igreja viva se reunindo dentro daquele lugar. Você vai visitar a capela de John Wesley e você paga para entrar e ainda compra alguns souvenirs com a identificação do lugar que você visitou. Pode subir no púlpito de John Wesley, bater uma foto, sentar no gabinete de John Wesley e bater uma foto, mas não tem mais uma igreja que se reúne naquele lugar. Algumas igrejas você encontra um grupo de crentes, já de cabeças brancas, reunindo de 15 em 15 dias. E não se sabe identificar se de fato há uma fé verdadeira no coração daqueles senhores, ou se eles apenas estão se reunindo para combater o ostracismo. E o que foi que aconteceu lá? Será que isso um dia pode acontecer aqui no Brasil? É essa pesquisa que ele está tentando fazer. Mas uma outra coisa me chocou quando ele disse. Ele disse que uma grande igreja aqui em João Pessoa, de alguns milhares de membros, o pastor fez uma pesquisa com os seus membros e passou um questionário. E 30% dos questionários respondidos, 30% responderam que não veem nenhuma dificuldade na prática homossexual e tem opção por pessoas do mesmo sexo ou é bissexual. 30%. E o pastor corajosamente expôs isso em público, que na sua igreja, 30% dos membros não vê problema nenhum com relacionamento de pessoas do mesmo sexo e tem uma opção
dupla. O que é isso? Deixaram de olhar para o Cristo glorificado. E se fizéssemos uma pesquisa na nossa igreja, e todos os irmãos fossem extremamente sinceros, talvez tivéssemos uma porcentagem que nos escandalizaria também. Não só nessas questões, mas em outras questões. Basta perguntarmos: você vê problema com sexo antes do casamento? Você já praticou sexo antes do casamento? Você tem um namoro extremamente puro com a sua namorada, o seu noivo? Se todo mundo fosse extremamente sincero, ao responder a pergunta: você consulta algum nível de pornografia na internet ou na televisão aberta? Talvez todos nós caíssemos em um escândalo coletivo. Mas por que isso acontece? Porque nós deixamos de olhar para Cristo. Você está me entendendo? Um outro detalhe, o que podemos aprender aqui? Aprendemos que adorar é ouvir o que Jesus disse. Olha só o verso 10 de novo. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: na adoração ele vê e agora ele ouve. É o que encontramos no texto. E daí, irmãos, a grande verdade é que nós temos que ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E é possível no momento da adoração ouvir sua voz como o som de muitas águas. Entendendo, irmãos, que a verdadeira adoração no Espírito revela quem Jesus é e quais são os seus comandos para as nossas vidas. O comando a João foi: escreve em um livro e manda às igrejas. João, o que você está vendo, escreva e mande às igrejas. Dentro do contexto, são 7 igrejas localizadas na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós estudamos cada uma delas aqui nos domingos à noite. Escreve às igrejas. O que é que João está ouvindo? A voz do Senhor Jesus. E o que é que Jesus está dando? Comando. No culto, na reunião solene, quando você vem adorar, você quer ver quem? Entende-se que você quer ver Cristo manifestando a sua glória. Mas você quer ouvir quem? A mesma pessoa, a voz da mesma pessoa, a voz como o som de muitas águas, a voz poderosa, a voz que nos sustenta. Quando você vem se reunir com a igreja, quem você espera ouvir? Quem você espera ouvir? Qual é a voz que ecoa em seu coração? O seu ouvido está afinado em que frequência? Ouvir, irmãos, a voz do Senhor Jesus é estar aberto à execução dos seus comandos. João escreve, João escreveu. Igreja, faça isso, a igreja faz. Igreja, a minha palavra lhe orienta a isso. E é a única palavra, irmãos, que não deve ser contestada. É a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Você sabia que uma ovelha pode desobedecer o pastor? Você sabia que uma ovelha pode, e não só pode, mas como deve desobedecer um pastor? Quando ela percebe claramente que o seu pastor está lhe dando uma orientação que não é oriunda das Escrituras, que não provém de Deus. Um filho pode desobedecer um pai quando o pai não faz uso da autoridade bíblica. Uma esposa pode desobedecer o esposo quando ele faz uso de uma autoridade que não está fundamentada nas Escrituras. Mas se qualquer uma autoridade constituída sobre a sua vida faz uso da autoridade das Escrituras, a autoridade não é dele, a autoridade é de Cristo. É por isso que um pastor levanta o cajado e as ovelhas seguem, porque compreende que ele está fazendo uso da autoridade das Escrituras. E ovelhas obedientes obedecem ao seu pastor, e aqui eu me refiro a Cristo, do qual eu também sou ovelha. Mas qual a voz que você ouve? Não confunda a voz do Senhor Jesus com o cochicho da sua própria alma, com os murmúrios do mundo e coisas desse tipo. Você tem que vir a esse lugar para ouvir a voz de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Abra lá, por favor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala acerca desta verdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Nos revela essa verdade. Olha só o que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Paulo está dizendo, irmãos, que se aproximar da glória de Deus é se parecer cada vez mais com Jesus. Ouvir, ver, é se aproximar de Jesus e se parecer com Ele. E se parecer com Ele é ter a nossa vida transformada pelo Senhor Jesus. Uma terceira lição, para que nós encerrarmos: a adoração no Espírito revela a nossa identidade de povo de Deus. Aqui é muito interessante. Verso 12 diz assim, do capítulo 1 do Apocalipse: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Olha que coisa interessante. No Apocalipse, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Isso você vê e descobre lá no verso 20, quando Jesus dá o significado ou a interpretação dos símbolos da estrela e dos candeeiros. Os candeeiros são as 7 igrejas. O candeeiro, castiçal ou candelabro, como era chamado, era um objeto que pertencia ao tabernáculo, simbolizando a vida e o poder vivificador de Deus. Portanto, era símbolo do judaísmo. Preste bem atenção nisso. O castiçal, o candelabro ou candeeiro, tudo é o mesmo objeto, era um dos objetos que ficava dentro do tabernáculo e simbolizava a vida e o poder vivificador de Deus. Portanto, aquele objeto era símbolo do judaísmo. Preste muito bem atenção no que acontecia. Os irmãos, leitores do Apocalipse, conforme eu tenho dito na introdução de cada exposição, estavam sofrendo perseguição. Em sua maioria eram perseguidos por amor a Cristo. Eram ameaçados de ser expulsos da sinagoga, porque a sua maioria era judeu. Eles se convertiam a Cristo, mas não deixavam de frequentar a sinagoga. Mas quando lhes eram identificados como cristão, eles corriam o risco de serem expulsos da sinagoga. E culturalmente, para um judeu, ser expulso da sinagoga era ser expulso do reino de Deus. Era perder a sua identidade de ser povo de Deus. Era assim que eles pensavam. Eles estavam sendo coagidos a retroceder em sua fé, sob pena de perder sua identidade judaica e deixar de ser povo de Deus. E isso na cabeça de um judeu que está desfrutando da novidade de uma nova fé, era complicado. Você entendeu? A ameaça era: se você permanecer como cristão, vai ser expulso da sinagoga. Logo eles entendiam: vão me expulsar do reino de Deus. Era assim que eles entendiam. Agora a grande questão é que quando Jesus, o rei dos judeus, orienta João a escrever aos 7 candeeiros, fazendo uma referência clara às igrejas da Ásia, ele está garantindo a identidade daqueles irmãos como povo de Deus. Eles não deviam temer as ameaças. Por quê? Porque Jesus agora identifica a igreja como sendo o candeeiro. Jesus está dizendo aos judeus convertidos: vocês são meu povo, vocês são o candelabro, vocês não precisam ter medo de serem expulsos do reino, porque eu estou dizendo, o rei dos judeus, eu estou dizendo, vocês são candeeiro, vocês são o meu povo. Vocês fazem parte do meu reino e ninguém pode lhes expulsar. Amados irmãos, quem garante nossa identidade de povo de Deus é o próprio Cristo, Filho de Deus. A pergunta aqui é: como reagimos quando somos confrontados em nossa identidade? Quando somos confrontados em nossas ações e atitudes cristãs? Como reagiremos quando ouvirmos de alguém, abre aspas, ou você deixa de ser crente em Jesus ou não faz
mais parte do nosso grupo ou da nossa família. Assim, por exemplo, como um pai diz a seu filho: se você não abandonar as drogas, você não é mais meu filho. Se alguém chegar para você e dizer: olha, a partir de hoje, se você continuar assim como crente, você não faz mais parte do nosso grupo, você não faz mais parte da nossa família, não coloque mais os pés dentro dessa casa. Interessante porque a gente acha que essas coisas não acontecem mais. Quando eu me converti, eu já tinha um amigo que era crente, e o grupo que eu fazia parte já não suportava mais ele falar de Jesus, mas certa vez eu recebi o convite e aceitei, participei de um encontro com jovens que aconteceu naquela igreja, e foi ali que o Senhor me resgatou. E quando foi durante a semana, um dos nossos amigos me chamou para tomar satisfações diante da atitude que eu tomei. E eu me vi ameaçado a não fazer parte mais daquele grupo, porque agora eu me identificava com Cristo, consequentemente com o outro que já era cristão, e não era o perfil daquele grupo. Quando a sua identidade é colocada em xeque, qual é a sua reação? Amados irmãos, aqui eu encerro. Podemos até ser rejeitados pela família dos homens, contudo, já fomos em Cristo, aceito pelo céu. Você não deve temer isso, perder a sua identidade aqui na terra, porque a sua identidade está nos céus. Quero concluir com algumas afirmações práticas acerca da adoração. Primeiro, a adoração é mais do que um conjunto simples de hinos pré-selecionados para o momento do culto. É mais do que isso. Segundo, a adoração é muito mais do que a nossa coreografia litúrgica. É muito mais do que isso. Por fim, terceiro, a adoração em meio aos sofrimentos, por amor a Cristo, nos identifica com Ele e nos prepara para o gozo do céu. Você é um verdadeiro adorador? Você compreende as dimensões da adoração? Você consegue contemplar e ouvir Cristo na dinâmica da sua vida cristã? Se não, meu querido irmão e irmã, você precisa se avaliar e buscar afirmar convicções em Deus. Permitir que a voz do Supremo Pastor, aquele que deu a vida para salvar a igreja, convença o seu coração de ter uma vida cristã mais autêntica, mais verdadeira, apesar das tribulações. Nós não precisamos ter uma arma na cabeça para sermos tentados a negar a Cristo nesse mundo. A gente nega muitas vezes por muito menos do que isso. Que o Senhor nos dê a graça de revelar ao mundo o nosso prazer, a nossa paixão pela palavra de Deus em adoração, assim como foi com o William Tyndale, que não pediu nada mais do que um agasalho para suportar os dias que antecedeu a sua morte e o seu martírio, crendo no prêmio da glória. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos porque Tu és fiel e estás sempre conosco. Obrigado por tudo. Nos dá um coração de um verdadeiro adorador. Nos, ó Deus, convence de que Tu és poderoso, estás sempre conosco, nada nos falta. Nos dá, ó Deus, essa perspectiva de ver o Senhor, de contemplar a Tua realidade, de ouvir a Tua voz. Deus, não eu, mas que o Senhor possa convencer os corações, a partir do meu e de cada membro dessa igreja, que é necessário viver uma vida cristã autêntica, firmada em Tua palavra, frente aos desafios do mundo, em nome de Jesus.